Examinando as Escrituras. Olá, como vai? Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Mais uma aqui da série Examinando as Escrituras. Palavra que eu posto semanalmente no nosso canal no YouTube, o canal Gersoni Gomes. Estava nesses últimos dias lendo, ou melhor, relendo o livro do profeta Jonas, os seus 5 capítulos. É um livro pequeno que você pode ler, pode digerir ele em poucos instantes, em poucos minutos e aproveitar o restante do dia para refletir, para analisar, para aprender mais desse livro tão importante que é o livro do profeta Jonas. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, no versículo 5, eu divido o versículo 5 em 3 partes, a parte A, a B e a C. Quando diz a parte C do versículo 5, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Jonas desceu ao porão, ali se deitou e ali dormiu profundamente. Dos profetas da Bíblia, um dos mais conhecidos é Jonas. Deus lhe dera a incumbência, a tarefa de ir à cidade de Nínive e ali alertar o povo daquela cidade dos seus pecados e chamá-lo ao arrependimento. Não era só alertar, era alertar e chamar ao arrependimento. Caso não mudassem de vida, Deus certamente destruiria toda a cidade e seu povo. Jonas não tolerava os ninivitas e suas práticas pagãs. Não tolerava. Ele queria mesmo é que os ninivitas morressem, pois era um povo, segundo o seu julgamento, muito cruel e maldoso. É como se hoje a gente dissesse assim, bem feito, né? Seria bem feito se morressem. Era assim o comportamento de Jonas frente àquele povo da cidade de Nínive. Por isso, ele resolveu desobedecer a Deus. É um perigo, crente desobediente, né? Ele resolveu desobedecer a Deus, embarcando, como nós conhecemos a história, né? Embarcando num navio que ia para uma direção oposta àquela direção que Deus tinha dado a ele.
Quantas vezes Deus nos aponta, nos orienta, nos alerta e nos indica a direção, e por teimosia, por desobediência, a gente toma outra direção. Às vezes Deus nos ordena que desça, a gente quer subir. Quando Ele ordena que devamos subir, é a inclinação da carne. É desobedecer a Deus. Só que nessa história de Jonas, lá no meio do caminho, Deus mandou uma tempestade sobre o mar e o navio correu sérios riscos de afundamento. Tudo por causa da desobediência do profeta. Tudo por causa da desobediência daquele crente. Enquanto Jonas dormia lá no porão, o navio levava para bem longe de onde Deus o havia mandado, ordenado a ele, orientado a ele. Jonas pensou, eu acho que com ele assim, né, eu conjecturo, Jonas pensou que poderia fugir de Deus. Quantas vezes nós nos enganamos pensando que podemos fugir da presença de Deus? Quantas vezes nós damos com o nosso, como se diz assim, com o burro na água, pensando em se esconder de Deus, em fugir da sua presença. Porém, Deus determinou que Jonas teria de ir a Nínive, nem que fosse arrastado, querendo ou não, à força. Mas você vai, Jonas. A tempestade parecia que capaz até de quebrar o navio ao meio. Era uma senhora tempestade, muito complicada. E os tripulantes daquele navio, daquela navegação, eles descobriram que a culpa era de Jonas. A culpa era de Jonas. E perguntaram o que ele havia feito a Deus. Já tiveram até o discernimento. Foi fácil de identificar. Tem um crente aqui desobediente no meio da tripulação. E já foram direto perguntando: o que você fez contra Deus? Por que você desobedeceu a Deus? Percebendo o seu erro, Jonas pediu para ser lançado ao mar bravio. Me lancem ao mar. E está tudo resolvido. E assim fizeram. E quando assim foi feito, a tempestade cessou. Surgiu aí um grande peixe, nos diz a Bíblia, e engoliu Jonas, que foi vomitado, que foi colocado para fora em terra firme, e dali daquele local em que ele foi lançado, foi vomitado, foi devolvido à terra, ele seguiu para a cidade de Nínive. No capítulo 2, versículo 10, você tem essa afirmação. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, nós pensamos poder fugir de Deus dormindo no porão? Quantas vezes procuramos o porão da nossa vida para dormir, pensando que estamos longe de Deus, estamos longe da sua presença, de que Ele não vai nos enxergar? Lê do engano. Achamos ou fazemos de conta que Deus não vai nos alcançar em lugar nenhum. Pensamos até poder enganar a Deus, tomando a direção contrária à sua vontade. E muitas vezes indo descansar onde pensamos
que ele não nos verá. Mas Deus nos trará de volta, querendo ou não, queiramos ou não, ele nos fará cumprir a sua vontade. Cedo ou tarde, a sua vontade será cumprida em nós. A sua vontade será cumprida em mim, será cumprida em você, querendo ou não. Ele, como um pai amoroso, nos disciplina até que a gente passe a obedecê-lo. Até que a gente possa obedecê-lo, ele vai nos disciplinando. A tendência, às vezes, sair do... Aí ele... Ei, entra. Você está muito folgado, tenha calma. Puxa o cabresto. Muitas vezes nos balança, dizendo, olha, você não foge da minha presença. Eu estou de olho em você. Como pai amoroso, ele nos disciplina até que a gente passe a obedecer. E eu encerro essa minha palavra, esse nosso encontro, debruçado sobre esse texto do livro do profeta Jonas. Encerro a minha fala, a nossa conversa, o nosso encontro, pedindo licença para lhe fazer uma pergunta. Você tem fugido da vontade de Deus? Tem tentado fugir da vontade de Deus? Não, responda, não para mim. Responda para você mesmo. Se alguma vez, quantas vezes? Ou se agora mesmo você está tentando fugir da presença de Deus? Essa é a pergunta que eu faço. E agora é um alerta que eu lhe dou para encerrar a nossa fala. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há, escreva aí, não há lugar no mundo onde Deus não possa nos buscar. Não há lugar no mundo que Deus não possa nos alcançar. Que Deus não possa me alcançar. Não há lugar no mundo que Deus não possa lhe alcançar. Portanto, um alerta para você. Não tente fugir da presença de Deus. Aonde quer que você se encontre, no porão que você deitar ou tentar se esconder, Ele vai lhe alcançar. Meu abraço, meu muito obrigado. Até até o nosso próximo encontro. E que Deus possa lhe abençoar em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.